Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. Muito bem, 7 horas em ponto, segundou. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Aratu 24 Horas que já está no ar. Eu estava com saudades, hein? Acordo cedinho e fico esperando aqui essa vinheta rodar. Estava te esperando aqui, a sua companhia faz toda a diferença no nosso noticiário de todas as manhãs. Hoje é segunda-feira, em 23 de março de 2026. Estamos começando mais uma semana e a gente começa essa semana juntos. Eu e você e o nosso divino, sagrado. Vamos juntos? Todos aqui, ó, de mãos dadas para mais uma semana incrível, pode ter certeza. Já quero pedir aqui a sua participação para que você mande mensagem pra gente, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta para o nosso Instagram, @TVAratu, e também me dá essa moral lá, tá? No @AlexSilvestre.tv. Passa lá, comenta as nossas fotos, curte tudo que a gente coloca lá, a gente vai ficar muito feliz. Você também pode acompanhar a gente no nosso canal do YouTube, que é o @TVAratu oficial. Sua participação é essencial. Deixa eu já cumprimentar aqui o meu compadre, que eu tô vendo que ele tá ali, ó, no nosso momento do cafezinho, do lado desse café. Você é o guardião do café, João Tran? Bom dia. Guardião do café. Alguém tem que preservar na segunda-feira, então. A segunda-feira precisa dele, energia, né, João? Mais uma semana, tudo certo por aí? Tudo ótimo, vamos para mais uma semana. Um bom dia também para todos que acompanham nosso Aratu 24 Horas. Vamos ao nosso papo de justiça, João Tran? Já começa com ele, vamos nessa. Pronto. Então a gente traz aqui para você de casa um caso importante. O principal suspeito de envolvimento na morte de Tamires, ele segue preso, João Tran, após passar por audiência de custódia. Pois é, Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, era vizinho da adolescente e chegou a participar das buscas pela jovem. Vamos então acionar o repórter Vitor Castro, que tem todos os detalhes da audiência de custódia. Vitor. Isso mesmo, viu, Alex? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha ao Aratu 24 Horas. O Rodrigo Sena Faria, de 37 anos, segue preso no complexo penitenciário da Mata Escura. Ele passou por audiência de custódia na manhã da sexta-feira e a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante para preventiva. Agora ele vai responder a todas as questões, os questionamentos da Justiça, preso para garantir que as investigações não sofram nenhum tipo de interferência. A gente lembra que o Rodrigo foi preso na quinta-feira, isso porque ele é apontado como um dos principais suspeitos pela morte da jovem Tamires. Tamires, de 14 anos, que desapareceu na última quinta-feira, dia 12, quando voltava para casa depois da escola. E então, desde então, toda uma busca, uma peregrinação por respostas. A sociedade se juntou, motoqueiros, teve protesto em frente à Secretaria de Segurança Pública, a família destroçada, até que, infelizmente, na tarde da quinta-feira, foi encontrado o corpo da jovem Tamires, essa menina de 14 anos. Rodrigo foi preso e, de acordo com a principal linha de investigação da Polícia Civil aqui da Bahia, Alex, e também para você que acompanha o Aratu 24 Horas, ele foi um dos principais responsáveis pela morte da Tamires. Tudo isso a mando do David Jesus Ferreira, de 32 anos, que já estava preso desde o dia 20 de fevereiro. As informações divulgadas pela Polícia Civil revelam que o David foi preso em fevereiro deste ano depois de uma denúncia de violência doméstica. Ele teria agredido a companheira, ameaçado essa mulher de morte e uma denúncia resultou na prisão do David. Antes de entrar no sistema prisional, ele achou que quem fez essa denúncia foi a Tamires, essa jovem de 14 anos. E por conta disso, resolveu se vingar. Encomendou a morte da jovem ao Rodrigo, que é seu primo. Rodrigo, que morava, Alex, embaixo da casa da avó da Tamires, onde a menina vivia. Ele vivia ali por pelo menos 10 anos, de acordo com as informações aí dos populares, arquitetou todo esse plano. Agora, claro, a Polícia Civil também trabalha com a hipótese da participação de outros suspeitos. Ao todo tempo, a gente vai recebendo atualizações aqui da assessoria da Polícia Civil, também de fontes ligadas à TV Aratu. Outros suspeitos seguem sendo procurados para que haja aí um melhor desfecho, mais explicações sobre a motivação da morte da Tamires. Claro, essa é uma primeira linha de investigação, mas claro, é preciso que haja mais certeza. O Rodrigo deve ser ouvido novamente pelos investigadores até que se chegue em outros comparsas aí que atuaram na morte dessa jovem. A gente lembra também, Alex, e para você que acompanha o Aratu 24 Horas, que na manhã da sexta-feira, logo nas primeiras horas da manhã da sexta-feira, peritos do Departamento de Polícia Técnica e também agentes da Polícia Civil fizeram
fizeram uma vistoria ali na região de Itinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana aqui de Salvador, rua onde o Rodrigo morava. Eles cumpriram mandados de busca e apreensão em pelo menos 3 imóveis daquela região, retiraram dali celulares que vão ser periciados e que vão ajudar nos desdobramentos dessa investigação. Nossa equipe também esteve cedo lá e conseguiu flagrar a saída de objetos pessoais, lençóis, toalhas, com algumas manchas, Alex, que pareciam manchas de sangue. Tudo isso nessas casas que foram vistoriadas pelos agentes da Polícia Civil e também do Departamento de Polícia Técnica. A gente lembra que os moradores dessas residências, de acordo com a PC aqui da Bahia, não têm envolvimento direto com a morte da Tamires, mas por terem algum tipo de relação ou parentesco com o Rodrigo, com um dos investigados, foi necessário fazer essa vistoria ali, análise, até para a coleta de material biológico para tentar identificar alguma relação com o homicídio da Tamires. Qualquer atualização sobre esse caso a gente vai trazer aqui no Aratu 24 horas e também ao longo de toda a programação da TV Aratu aqui no canal 4.1. Viu, Alex? Eu volto com você aí no estúdio. Vitor Castro com imagens de Jacê Ferreira. Olha, a gente tem aí, Jontran, o Rodrigo Farinha, que é o vizinho, foi detido logo após que o corpo da Tamires foi localizado, passou por audiência de custódia, já está preventivado. A pergunta que eu faço para você é em relação ao Davi, né? Que já está detido por um crime de violência doméstica, só que um novo mandado de prisão foi cumprido mesmo ele estando dentro do sistema prisional. Ele também deve passar, o que a lei diz em relação a isso? Ele também deve ser submetido a uma audiência de custódia, João? Alex, a questão que está em análise é sobre a legalidade da prisão. Então, o primeiro ponto a gente a entender é que a audiência de custódia serve para isso. Entender se houve eventualmente um maltrato, um abuso, qualquer ilegalidade neste caminho que levou à detenção, seja em flagrante, seja preventivamente, seja pelo curso de uma investigação. Então, este é o primeiro ponto. Neste caso, quando já tem uma prisão por conta de uma outra situação, nessa situação de violência doméstica, aí fica a cargo do juiz. O juiz pode entender assim, olha, eu simplesmente vou decidir, analisei os fatos e percebo sim, há motivo para manter ele preso. Então pode ser um caminho ou pode sim fazer a audiência. Esse segundo é o caminho de praxe, é o caminho protocolar, mesmo quando já tem um crime anterior acontecendo, sendo investigado e a pessoa já estando presa. Isso porque, Alex, normalmente a prisão é a última regra do nosso sistema. E aí a gente tem que analisar se sim, há necessidade de manter essa prisão ou não. E com esses novos fatos pode perceber, olha, vou converter eventualmente uma prisão temporária, que é só 15 dias, para uma preventiva ante a gravidade, ante as circunstâncias. Então tudo isso tem que ser analisado e normalmente o caminho padrão é a audiência. Ela é obrigatória quando se ocorre uma prisão, mas quando ele já está preso, é o caminho padrão também. Olha, 7h08, a gente segue falando ainda do caso Tamires, né? A polícia está buscando novos indícios que devem esclarecer essa morte da adolescente Tamires dos Santos Pereira, de 14 anos, João Tran. A polícia está buscando novos indícios, novos mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em Lauro de Freitas, Alex. A gente tem os detalhes, então, com a repórter Dani Mazei, que está chegando agora na tela do 4.1. Dani, bom dia. Exatamente, Alex. Bom dia a você e a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente relembra esse crime que parou a Bahia toda envolvida com essa história triste, macabra e revoltante. A gente lembra como tudo começou. Foi na quinta-feira, 12 de março. A dona Ana, a mãe da adolescente Tamires Pereira, de 14 anos, procurou a nossa equipe de reportagem para falar que a filha estava desaparecida, que ela tinha saído de casa para estudar em um dia comum na rotina da adolescente, mas ela não retornou para casa no dia 12 de março. E então, antes mesmo do caso completar 24 horas, a mãe fez o correto. Denunciou o desaparecimento da filha para a polícia, porque houve ali uma mudança na rotina, no dia a dia da adolescente. Então, as buscas já começaram na própria quinta-feira pela equipe de reportagem do Alô Juca, que começou a procurar pela Tamires Pereira, de 14 anos. As buscas que a gente
tinha a expectativa, a esperança de que fossem rápidas e de que a garota fosse encontrada com vida. Infelizmente, as buscas demoraram. Durou uma semana. Foram 7 dias de buscas pela adolescente, até que na quinta-feira da outra semana, no dia 19 de março, o corpo da adolescente foi localizado em uma estrada de barro na localidade de Cassange. Juca encontrou o corpo junto com a Polícia Civil, junto com o Departamento de Polícia Técnica, que recolheu, além do corpo, que já estava em avançado estado de decomposição, também pertences da vítima, né? O tênis que ela estava utilizando para ir para a escola, a farda escolar, outros aí pertences da garota. A gente lembra também que no meio das buscas ali, quando a família ficou desesperada buscando pela adolescente, juntamente com toda a população, a mochila da garota foi encontrada no Jardim das Margaridas, mesmo bairro onde a vítima morava. A mochila foi deixada perto do clube da Asfeb, foi encontrada por um jardineiro, um rapaz trabalhador, que quando viu toda a mobilização na televisão, ele foi até a casa da família e devolveu a mochila. E um caso, como eu falei, com muitos mistérios, até que no mesmo dia que a polícia conseguiu localizar o corpo da adolescente, no dia 19 de março, quinta-feira, neste mesmo dia, a polícia conseguiu prender o primeiro suspeito de envolvimento neste caso. O suspeito era morador debaixo da casa de Tamires. Ele morava embaixo da casa da Tamires. Ele foi localizado, foi detido. A gente tem imagens aí deste homem, o Rogério vulgo Farinha, como ele era conhecido. Ele foi detido, a população ficou revoltada com a prisão do Farinha, revoltada com o fato dele ter tido participação, na verdade, porque o Farinha, ele ajudou nas buscas. Ninguém desconfiou dele, porque ele era vizinho de baixo de Tamires. Ele que estava procurando pela adolescente, juntamente com a família, juntamente com Dona Ana, a mãe, juntamente com toda a população. Temos imagens do Farinha junto com a reportagem do Alô Juca. Ele aparece também no protesto em que moradores colocaram fogo em objetos, pedindo aí mais intervenções por parte da polícia, do poder público, para poder se empenhar mais nas buscas. Então ele participou ativamente das buscas aí pela adolescente Tamires, de 14 anos, até que ele foi denunciado, saiu preso de dentro de casa e a população revoltada invadiu a casa dele, quebrou as coisas dentro da casa, queriam colocar fogo aí na casa, né, desse suspeito, só que a polícia não permitiu que isso acontecesse. Inclusive, ele passou por audiência de custódia. O nome dele, na verdade, é Rodrigo. Rodrigo Faria Sena dos Santos. Rodrigo vulgo Farinha, tem 37 anos, passou por audiência de custódia na última sexta-feira, 20 de março, e a decisão da justiça é de que ele descesse para o presídio. Por isso, ele não vai responder pelo crime em liberdade. Ele desceu para o presídio, vai ficar preso preventivamente. Enquanto isso, né, na sexta-feira, na última sexta-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 4 residências, no mesmo bairro em que a adolescente morava, Jardim das Margaridas, e também em Itinga, que fica pertinho de onde a adolescente morava. Foram cumpridos, então, na última sexta, 4 mandados de busca e apreensão. A polícia trabalhando, tentando levantar provas e elementos que comprovem o envolvimento de outras pessoas também nesta participação do sequestro e sumiço da adolescente Tamires. Uma outra versão também dita pela polícia, são informações ditas inicialmente, é uma das linhas de investigação, não é a única, mas uma das linhas de investigação aponta que o crime teria sido ordenado por um traficante que estaria já preso e que teria ficado revoltado com o fato de a Tamires ter denunciado ele para a polícia. Por isso, esta linha de
de investigação da polícia diz que o detento Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos, que está no conjunto penal, que está detido, ordenou que outros traficantes sequestrassem e matassem a adolescente Tamires por ela ter dedurado ele para a polícia. Como eu falei, tudo ainda está na fase inicial da investigação. O que a polícia confirmou é que o Rodrigo Farinha não agiu sozinho, tem mais pessoas envolvidas neste crime e é por isso que, mesmo com o corpo da adolescente já localizado, a gente continua acompanhando esse caso de perto, continua acompanhando o trabalho da polícia e a gente quer respostas também para saber a real motivação deste crime macabro e, claro, que independente da motivação, porque nada justifica, a gente quer que todos os envolvidos na morte desta garota sejam localizados, sejam presos e punidos, que paguem pelo que eles fizeram. Porque não é só a dona Ana, a mãe da vítima, que chora, não. Todas as mães choram, toda a Bahia chora, toda a Bahia, todo o Brasil está de luto, já que esse caso ganhou repercussão nacional e até internacional também, porque é um caso que, além de ser triste, é de se indignar. Que um adolescente de 14 anos tenha saído de casa para ir para a escola, para ir estudar e não tenha voltado para casa porque o tribunal do crime, porque criminosos pegaram essa garota e mataram. Tamires, que tinha ainda uma vida inteira pela frente, mas teve a vida interrompida por causa de criminosos aos 14 anos de vida. Claro que qualquer novidade a gente volta a falar sobre o assunto aqui no programa. Com imagens de Ramedifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Ok, eu só preciso entender uma coisa em relação a essa questão do Tribunal do Crime, sobre a atuação do Davi, né? Do David, que está detido. O Davi, perdão, que está detido, João Tran. Qual que é o cargo que ele exercia justamente dentro do tráfico de drogas da região? Porque o BDM, que atua na área, disse que não tem nada a ver com esse caso, com a morte de Tamires. E o que a polícia apresentou ainda na sexta-feira, quando o corpo foi localizado, é de que a garota, possivelmente, ela passou pelo Tribunal do Crime. Uma linha de investigação muito forte por parte, então, da Polícia Civil do Estado da Bahia. A gente precisa entender qual que é o poder e a influência que esse homem tem dentro dessa organização criminosa, que já disse, não foi a gente que realizou, então, esse crime em relação a Tamires. Se foi ele por conta própria, qualquer influência que ele tem também sobre as pessoas que estão aqui do lado de fora, a ponto de provocar esse crime em relação a ela, a Tamires. O que a Tamires fez? Foi uma simples denúncia que, na verdade, não tão simples assim, porque salvou a vida da mulher, desse homem que está atrás das grades, ele que está preso justamente por conta dessa possível denúncia que foi feita pela adolescente de violência doméstica, né? Ela teria denunciado que ele estava agredindo aí a companheira dele e ele, revoltado, mandou então executar a garota. É uma versão, João Tran, que nos bastidores, inclusive, muitas pessoas desconfiam. A polícia, obviamente, segue nessa linha, mas não bateu o martelo. Esse caso ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas a população, de fato, quer saber o que aconteceu com a menina Tamires, de apenas 14 anos. Isso, Alex, e são os primeiros momentos da investigação. Claro que já tem suspeito ali na linha da Polícia Civil, mas a investigação continua, inclusive com indícios do corpo, de fato, ter sido colocado ali muito próximo das casas. Eu cheguei a ouvir comentários de que teria sido plantado ali para despistar. Olha, a gente já entregou o corpo, vocês agora fechem, parem de noticiar informações relacionadas ao caso Tamires e ao tráfico de drogas ali da região. E não vai ser assim, a gente vai continuar acompanhando esse caso. A gente quer saber na prática detalhes do que aconteceu. Um crime muito bárbaro, a gente já noticiou muito, infelizmente, mortes de crianças, mortes de reféns, de suspeitos, de todos os tipos de morte. Infelizmente, a nossa Bahia é dia após dia nesse cenário. Mas quando a gente fala de uma criança que foi morta pelos indícios do tráfico de drogas até então, é muito triste o que a gente está vendo, o Tribunal do Crime agindo na sua visão mais sanguinária possível. Então, os mandados foram cumpridos e a gente segue ainda acompanhando este caso e os próximos desdobramentos dessa investigação, que tem sim muito o que responder, inclusive a influência, como você muito bem comentou, Alex,
de criminosos dentro dos próprios presídios. A SEAP já informou que a Força Nacional atua com mais intensidade para tentar combater essa possibilidade de criminosos já presos continuarem influenciando, mas é sim uma crise que nós estamos vivendo. Bem diferente do que disse o delegado em relação à coletiva da sexta-feira, né? Porque ele falou que a ordem saiu de dentro do presídio. Então fica subentendido aí que essa ordem pode ter vindo, por exemplo, João Tran, de um aparelho celular. Isso, Alex, e é uma grande falha do nosso esquema de segurança pública. Isso não é uma exclusividade baiana, não, com certeza. É um debate nacional que todos os dias a gente se confronta. Mas sim, precisamos entender como é que está tendo acesso a essas informações, a esses mandos, como ainda acontecem num ambiente que deveria ser o oposto. Um ambiente de reeducação, um ambiente de ressocialização e um ambiente de combater o crime. E a gente tem visto que tem sido também um ambiente de fomentar o crime, que tem sido assustador. João Tran, agora às 7 horas e 20 minutos aqui na Bahia, a gente vai seguir falando do caso Tamires, mas logo após a vinheta do nosso Papo de Política. Muito bem, 7 horas e 21 minutos na Bahia. Ajuste seu relógio junto com o nosso. Seguimos agora falando de política. Em relação ao caso Tamires, João Tran, a pergunta que fica é se houve algumas manifestações aí de forma oficial por parte do poder público, principalmente da cidade onde tudo aconteceu. João. Teve sim, Alex. Teve decreto de luta oficial por 3 dias, correspondendo ao último final de semana, sexta, sábado e domingo, além de aulas suspensas, tanto em Lauro de Freitas quanto em Salvador. A escola de Tamires também prestou uma homenagem diante da situação. Ela que morreu, inclusive, e próximo a ela, as suas roupas, o seu uniforme escolar. Um debate, claro, de educação também. Além disso, o próprio governador Jerônimo Rodrigues também prestou sua solidariedade às vítimas e informou que a Polícia Civil segue dando prioridade máxima a esse caso. João Tran, você traz um gancho, inclusive, aqui para a minha próxima pergunta. De que forma o caso Tamires abalou as estruturas do mundo político, já que estamos em um ano eleitoral? Alex, claro que uma situação como essa é até triste pensar em uma utilização de uma morte como essa em termos políticos, mas sempre reverbera também no jogo e no tabuleiro. As autoridades, quando acontece um crime como esse, precisam estar atentas, se manifestar de modo breve, mostrar que estão à disposição, prestar solidariedade. Não resolve o crime, mas é importante também para evitar que essa questão saia das páginas de polícia e entre nas páginas da política. A gente sabe que segurança pública vai ser um dos temas do nosso noticiário durante as eleições. Então, o governador Jerônimo Rodrigues se manifestou, claro que enquanto chefe do Executivo Estadual, enquanto líder, inclusive, das forças da Secretaria de Segurança Pública, ele é o nosso governador, então ele sim é uma das lideranças estaduais e corresponde também às pastas de segurança, precisa sim se manifestar, assim como fez quando o corpo foi encontrado e falar, olha, as investigações vão seguir, não é só uma página virada não. O corpo foi um momento importante, esses suspeitos presos também, esses indícios dos suspeitos também foi um outro fato importante, mas a investigação segue e a gente só vai descansar de fato quando tiver a elucidação completa do caso. A gente segue também com o nosso Papo de Política para falar da greve dos caminhoneiros, é isso, João Tran? Pois é, greve dos caminhoneiros que na última semana, Alex, teve muita força. Teve um temor de uma possibilidade de paralisação completa, tal qual o molde lá em 2018, durante a gestão de Michel Temer. Vamos lembrar que teve uma paralisação aí, você vê imagens da época, em que caminhoneiros paralisaram as nossas rodovias. O intuito era de fazer um movimento como este. Existia, sim, uma discussão nos grupos nessa última semana de que alguns caminhoneiros não gostariam de uma mobilização como essa, porque é uma mobilização cara, inclusive, para os próprios caminhoneiros. Eles passam um dia sem trabalhar, eles pagam muitas vezes, ainda estão pagando muitas vezes os próprios caminhões que utilizam, então é um custo para os próprios manifestantes. Mas o outro lado apontava principalmente sobre a dificuldade como um todo do setor.
O primeiro ponto, claro, a alta na gasolina. Isso tem sido debatido, mas os caminhoneiros apontavam, olha, se tiver um aumento no frete das viagens, ou seja, no quanto a gente ganha por viagem, a gasolina pode estar R$20, não é uma preocupação nossa, o diesel principalmente, que é o que eles utilizam em suas viagens. Então a luta era para um aumento no frete, algo que é colocado pela ANTT e que é quem fiscaliza também. O frete mínimo é determinado para que as empresas paguem aos caminhoneiros. Então, basicamente, esse era o jogo principal. Na sexta-feira, até você que acompanha o www.aratu1.com.br ficou muito bem informado. A quinta para sexta, eu noticiei por lá na nossa reportagem que iria ser o dia decisivo. Iria ser o dia que os caminhoneiros iriam entender se iria ou não ter mobilização para as estradas. Alguns caminhoneiros já vinham parando, inclusive, principalmente na região sul do nosso país. São Paulo, principalmente, já estava tendo mobilizações. Outros caminhoneiros que eu conversei falaram, olha, a gente está parando, mas estamos colocando nossos caminhões em casa mesmo. Porque está tão caro sair para as ruas que, independente de greve ou não, eu não tenho condições de estar rodando neste cenário. Então a possibilidade de greve era alta, principalmente em São Paulo, com alguns pontos já parando, Porto de Santos também, mas outros lugares como a Bahia ainda não tinham aderido. Teve até manifestação aqui em Salvador na quinta-feira, na manhã de quinta-feira, na BR-324, gerando tráfego intenso também. Mas o Ministério dos Transportes decidiu agir. A gente sabe que em ano eleitoral, uma mobilização como essa podia ter potencial destrutivo. O ICMS era um dos pedidos. O governo federal tentava pedir para os estados não baixarem, na verdade, o ICMS ou acabarem com o ICMS por parte dos combustíveis para garantir que os estados abdicassem dessa renda, mas conseguissem também evitar essa mobilização, esse estrago que seria no país como um todo. 2 pontos pesaram neste caminho. Os estados alegaram que essa renda é muito importante, o ICMS, e 2, alegaram que os postos de combustíveis iriam manter os seus altos preços, então não iria fazer uma diferença na prática. E o terceiro ponto é que em um ano eleitoral, muitos governadores da oposição também não quiseram reduzir essa alíquota para não ajudar o jogo eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque uma greve dos caminhoneiros poderia ser muito ruim para o governo e aqueles estados da oposição não quiseram ajudar o governo Lula, pelo menos é que os bastidores da política nos indicam. Com isso, o ministro Renan Filho deu uma coletiva na última semana e apresentou alguns fatos que mudaram o jogo, algumas medidas do Ministério em afago aos caminhoneiros. Vamos ouvir. Com a intensificação da fiscalização, gerou um aumento significativo de autuações. Por que eu estou colocando isso? Porque o governo já vem atuando nessa direção. Só para clarear de novo, média anterior ao governo, 300 fiscalizações eletrônicas mês. O governo já tinha elevado no ano passado para 6 mil mês. Chegou a 40 mil em janeiro. E o comunicado agora é que nós vamos fiscalizar todos os fretes que são movidos no Brasil, a fim de garantir a efetividade do cumprimento da tabela. E aí uma pergunta, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas próprias, mas essa é uma pergunta minha representando a vocês. Tudo bem, mas fiscalizar mais somente resolve? Não, porque a autuação ela gera um valor de multa. E a multa, muitas vezes no Brasil, é entendida como passivo regulatório, vai ser discutida. Então nós vamos anunciar outras medidas a fim de garantir a efetividade. Muito bem. Perdão, João Trampo. Por favor, amigo. Pois é, Alex. Então você viu o ministro Renan Filho, ele que disse que outras medidas seriam anunciadas e foram, inclusive, em reunião com os caminhoneiros. Conversei, inclusive, com o Chorão, que é o líder dos caminhoneiros a nível nacional, e ele anunciou quais medidas foram essas que foram acordadas com o governo federal. Vamos acompanhar também. Pessoal, dia 19/3/2026, o Chorão está falando. Estou vindo aqui para passar para toda a categoria referente à questão da medida provisória que a gente estava esperando, depois que o ministro Renan Filho fez a coletiva de imprensa falando que ia fiscalizar eletronicamente. Então eu vejo com um grande avanço, onde endurece a fiscalização e a gente vem trabalhando
mais de 8 anos para conquistar isso. É um ganho da categoria. Agora a gente vai trabalhar em conjunto com todas as lideranças. A partir de segunda-feira, reunião em Brasília, para a gente colocar as emendas dentro da MP para proteger a categoria, referente à questão dos seguros, GRs, referente à equalização do peso dos caminhões e outras coisas que a gente precisa colocar lá na MP. Mas assim, a gente continua em estado de alerta, né? Porque a gente tem aí uma semana para a gente colocar as emendas lá dentro e de fato a gente precisa do apoio de todos vocês. Então, vamos junto que a gente vai conseguir assim, se Deus permitir. Olha, agora às 7 horas e 30 minutos, você está acompanhando a coluna Papo de Política aqui no nosso Aratu 24 horas. Eu falei 7h30, tá bom? Já em instantes a gente vai para o nosso noticiário aqui sobre o mundo policial e um apelo. Uma mãe ambulante procurou a nossa equipe de reportagem para pedir ajuda em relação ao filho que é esquizofrênico. Ela vive com essa situação há cerca de 1 ano. O jovem, de pouco mais de 28 anos, está agressivo por conta da doença. Ela teme, inclusive, pela própria vida. O homem, inclusive, já quebrou boa parte dos eletrodomésticos e de também objetos dentro de casa. É uma situação real vivida por uma telespectadora nossa, que já você vai conhecer aqui a história completa dessa ambulante no nosso Aratu 24 horas. Eu volto agora para o nosso papo de política, efeito guerra, João. A guerra lá no Oriente Médio gera efeito aqui também na nossa Bahia. A alta nos combustíveis, algo que passa muito no assunto da greve dos caminhoneiros, que estão negociando agora no Congresso Nacional outros pedidos da categoria e pausaram essa greve por enquanto, pelo que eu conversei com o Chorão, o líder dos caminhoneiros, mas o efeito guerra também vem nas bombas como um todo, ou seja, você que dirige, você que tem seu carro, você que vai fazer suas compras, uma cadeia completa sofre com o aumento dos combustíveis em um país que é tão dependente dos caminhoneiros, como a gente conversou, do setor rodoviário. Com isso, muito tem se indicado até sobre os empresários no setor, ou seja, o PROCON tem feito sua fiscalização para garantir que os postos de combustíveis não estão passando o preço ou só se aproveitando dessa circunstância. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criticou essa aumenta da gasolina em tão pouco tempo. Há um indicativo muito forte, diversas autoridades estão apontando, olha, a gente não reduz, por exemplo, o ICMS nos estados dos combustíveis. Por quê? Porque os postos de combustíveis não fazem a sua parte. Tem sido um discurso político que tem sido entoado. Ou seja, o governo diz, nós não vamos reduzir impostos, então tira o seu da culpa. Os postos de combustíveis também falam que a culpa não é sua, diz que é da refinaria, fica esse jogo de empurra e no final das contas quem paga muito caro é a própria população, viu? A gente vai ouvir agora, inclusive, o presidente do Sindicombustíveis, Glauco Mendes. Ele comentou que a culpa não é dos postos de combustíveis, mas sim de um fator internacional, que é a guerra, e que cabe ao governo fazer medidas para segurar, equilibrar essas bandejas. Vamos ouvir. A culpa não é dos postos. Hoje, pela 4ª vez, as refinarias repassam para as distribuidoras mais um aumento no diesel e na gasolina. O diesel, desses 4 aumentos, equivale a R$ 2,37. A gasolina, R$ 1,38. Todos nós sabemos que o problema vem de lá do outro lado do mundo. A guerra Estados Unidos, Israel e Irã. Bem, o que é que nós estamos procurando? Uma mesa redonda e todo mundo na cadeia ligado ao combustível sente e venha dialogar para encontrarmos saída. Não podemos ficar do jeito que está, culpando apenas os postos. Nós precisamos ter saídas definitivas e não apenas paliativas. E aí, João Tran? Alex, a gente vai continuar acompanhando porque tá um jogo de empurra, né? Todo mundo diz que ninguém é o pai da criança. Mas no final das contas a própria população sofre com isso. Falando em pai da criança, João Tran, na sua casa, quem é que manda
Dona Márcia ou seu Guilherme? Não, lá tem um acordo de companheiros. Tem um consenso? Tem um consenso. Ô, Vaguinho, lá na sua casa, quem é que manda? Você ou a patroa? A patroa. Vai casar, né? É, a patroa. Ô, Gabi! Gabi, quem manda lá, Gabi? Hã? A patroa, né? É, Dona Aniele, você cuidado não? Quem manda lá, ô Zé? Hã? Já tá assim, é? Já tá riado. Ó, por que eu tô perguntando isso, gente? Porque presta atenção nessa história que o João Tran vai trazer agora. É a André, que manda lá? É, aí. Ele A falou fofoca todo no ponto apaixonado. aí, só rodando. Pois é. Um vai casar. Um vai casar, o outro tá O ponto é que tá. apaixonado. João Tran, eu tô falando isso porque eu não sei se você aí de casa já ouviu falar. É pau mandado que diz? É com o marido que obedece? Hã? É nome, é? Bota um pi aí. Na minha terra não é nome, não. Na minha terra não é nome, não. Como é que eu posso falar? Hã? É aquele marido que faz tudo que a mulher quer, tá? Pronto, todo mundo ficou agora bestinha aqui comigo. Hã? É o melhor marido. O melhor marido. Vaguinho é bom demais. né? João Tran, Abel. Abel, toma pronto. Cada lugar tem a nomenclatura certa, mas isso foi parar na política, é, João Tran? Foi parar na política, mas é porque há um movimento nas redes sociais chamado Red Pill. Ou seja, não sei se vocês já viram aquele filme Matrix, mas essa nomenclatura surgiu a partir disso. Então, homens estão militando nas redes sociais, dizendo que não mandam e que, na verdade, são explorados pelas mulheres. Os homens seriam submissos às mulheres. E aí, essa Red Pill seria, por exemplo, você tomar a pílula certa e entender qual é o processo verdadeiro, enxergar a verdade. Que, na verdade, são as mulheres que estão dominando, Alex. Então, essa é a movimentação das redes sociais. Você tinha que ver a cara de Kainan agora nos bastidores ouvindo o João Tran. Gente de casa, Parece desculpa. piada, né? Larissa, Larissa manda lá? Hã? Larissa quem manda lá. Acabou isso aqui, todo mundo... E aí, João Tran, como é que fica essa história? E aí que o debate tem crescido nas redes sociais, inúmeros coaches têm levantado esses temas, mas é porque tem caído também na seara criminal. Então, por exemplo, um desses blogueiros que são conhecidos por essa argumentação foi denunciado por um discurso de ódio contra as mulheres, por violência contra uma mulher que estava ali também nas redes sociais, então acabou gerando uma outra conotação. Então a gente às vezes brinca, em casa a gente brinca com esse assunto, aqui a gente brinca mais, quando cai nas páginas policiais a gente percebe que tem uma seriedade também e que foi tomar uma proporção no debate de gênero também, entendeu, Alex? Eu acho que tudo pode ser discutido. Eu fico pensando o seguinte, Kainan, o que vão inventar mais nesse Brasil, não é não? Pois é. O que vão inventar mais? Olha, João Tran, segue aqui comigo agora às 7 horas e 37 minutos. A gente precisa girar com o noticiário. A polícia reforça o patrulhamento, gente, atenção, no bairro de Tancredo Neves, após intenso tiroteio registrado no bairro nas últimas 48 horas. Lara Linhares tem as informações pra gente, chegando agora na telinha do 4.1. Lara, vai lá com você. Exatamente, Silvestre, aos poucos o clima vai aqui retornando ao bairro. A gente pode ver que o comércio está aberto, Robson Melo mostrando para você nas imagens e moradores seguindo suas rotinas após aí enfrentarem mais uma madrugada de tiroteio. É bem nessa região aqui onde eu tô com Robson Melo, no bairro de Tancredo Neves. Moradores do Alto do Macaco, do Arvoredo, dessa região que fica aqui no bairro de Tancredo Neves, afirmaram ter ouvido troca de tiros por mais de uma hora. Chega pra gente é que cerca de 40 homens fortemente armados do Comando Vermelho teriam invadido essa região. Aí uma disputa entre facções, entre o CV e o BDM, viu, Silvestre? Duas grandes facções que já invadiram aqui a nossa cidade, portanto, houve essa troca de tiros. Moradores afirmaram
terem ouvido esses tiros, mas agora a situação vai sendo contornada aqui no bairro de Tancredo Neves. Moradores informaram que essa troca de tiros durou mais de 1 hora. E o que chega pra gente é que isso teria sido orquestrado por um homem que é conhecido como Gago do CV. Seria um ex-integrante do BDM. São essas as informações que chegam pra gente. Mais uma vez a gente mostrando que o clima de normalidade já voltou no bairro. Apesar de tudo, as pessoas voltaram a circular. O comércio está aberto após mais uma madrugada de um intenso tiroteio que foi aí relatado por moradores aqui no bairro de Tancredo Neves. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Lara, pelas informações. A gente tem aqui, João Tran, na nossa Salvador, regiões que já são conhecidas por episódios como esse e nos últimos dias ou nos últimos meses e até mesmo nesses 12 meses aí que já se passaram até aqui, e eu não falo 12 meses em relação ao ano 2026, obviamente, mas dentro de 12 meses aí, o que a gente viu foi o bairro de Tancredo Neves estampando as páginas policiais, sendo notícia justamente por situações como essa, aterrorizando todos os moradores, João Tran, que têm o direito constitucional à moradia e à segurança pública. Exato, Alex. É um direito constitucional, como você muito bem comentou. Moradia, segurança pública são os básicos e Tancredo Neves, em especial, convive diariamente com essa insegurança em plena casa, nas casas da população. É algo muito triste a gente perceber que a insegurança bate na sua porta, que nem mesmo você dormindo, no momento de tranquilidade, você está em um refúgio, muito pelo contrário. Enfim, a gente não se cansa de noticiar isso até a justiça de fato acontecer. João Tran, ontem não, mas na sexta-feira à noite, por volta ali das 5 horas da tarde, eu liguei o rádio e ouvi uma voz muito parecida. Era você, João Tran? Pois é, a dobradinha. Tem dessas também, viu? Tem dessa? É. Você faz rádio também, mas você nunca falou com o pessoal do Aratu 24 Horas? Pois é, todos os dias, 5 da tarde, estou nas frequências da rádio também. É isso? Da Rádio Excelsior? Da Tem Rádio medo de falar o nome da Bahia. Sei, depende aí. Aqui você é Você que livre, manda nessa João casa, Tran. né? Então eu fico aí a Quem manda é o depender Galo, do que o o Galo senhor deve estar deixa. dormindo. João Tran, suas redes sociais, amigo, por favor. www.aratuon.com.br para você ficar muito bem informado. Faça divulgação também do Instagram do Aratuon, viu? aratu.on. Você vai por lá também, que tem todos os destaques do nosso noticiário. E o meu, @João Tran, te espero para você saber não só do Aratu 24 Horas que eu estou, mas meus outros momentos, né, Alex? Pois é, tá aí, João. Obrigado pela sua participação. Agora, às 7 horas e 42 minutos, a gente segue com o nosso noticiário aqui da nossa manhã. Olha só, moradores da região da Ceasa, lá de Simões Filho, voltam a denunciar insegurança e situação de abandono da rodovia. Falta de sinalização, infraestrutura e uma ausência, gente, de uma passarela estão entre as principais queixas da população. Bota aí o apelo desses moradores na tela do povo, vai! A gente só quer uma resposta. Várias vítimas se perderam sua vida nesse local aqui, exatamente aqui. 2 crianças, umas 2 semanas atrás, perderam sua vida e sua mãe ficou hospitalizada. Mais 2 pessoas na quarta-feira foram atropeladas aqui, no mesmo local. Eu tenho uma gravação, tenho uma filmagem que eu filmei. Mas outra pessoa foi acidentada no mesmo local. A gente não está aqui para poder bagunçar, nem para poder obstruir a via. A gente só quer uma solução. A gente está abrindo a via em horas. A gente só quer uma solução, uma passarela, uma sinaleira, um radar, o que reduza a vítima. Tem uma passarela ali, ó, próximo à Areia Branca, que ninguém utiliza. Ninguém utiliza a passarela. Então o que a gente está querendo? Que traga a passarela para aqui, porque aqui é a entrada e saída da Ceasa para a comunidade, pô. Esse ano perdemos mais de 30 pessoas aqui atropeladas, pô. Fora os acidentes, algumas morreram, outras estão aí em estado decadente, entendeu? A gente só quer uma solução, quer que o porta-voz do Baianote venha aqui, pô, procurar dar uma posição a gente, se vai entrar passarela, sinaleira, alguma coisa tem que ser feita, porque botaram uma passarela lá que não serve para nada, pô, ninguém passa. A inquietação dos moradores daqui tem razão, que não é um pedido da agora. Desde 2010, quando a concessão começou a acontecer aqui na rodovia Aeroporto, nós solicitamos que na entrada principal do Ceasa, onde tem o maior fluxo de pessoas atravessando, onde tem escola, onde tem unidade de saúde, onde o pessoal vai trabalhar, infelizmente a Gerba, a CEINFRA, não levou em conta. Nós
consideramos que tratou com descaso. Pedimos ao governo que trate com respeito essas famílias daqui. Por quê? Tem uma concessão, está explorando, nós não estamos aqui questionando como foi essa concessão. Queremos a garantia, queremos segurança para quem mora aqui em torno do Ceasa, porque colocaram uma passarela em um local que ninguém usa, um local deserto, um local que não tem iluminação. Nós estamos pedindo vários pontos, mas o principal, hoje nós queremos uma solução. Conversamos com a concessionária Bahia Norte, que não é a concessionária Bahia Norte, é um novo investidor que tem 2 anos e pouco, e diz que esses pedidos hoje não valem mais. E está voltando uma nova negociação, passei o e-mail, eles responderam para a gente, sinalizando que vamos ter uma reunião, tem uma comissão que nós estamos formando, mas de antemão já sinalizaram que não tem nada previsto para aqui. Hoje está fazendo de maneira parcial, de maneira tranquila, mas só que eles estão aguardando um retorno. Se não tiver um retorno positivo, crianças que morreram, dentro de uma semana mais... Só esse ano já morreu quantas pessoas aqui nessa passagem? Você tira por aí, dentro de uma semana, 2 crianças, uma de 4 anos, outra de 8 anos, mais 4 pessoas que foram acidentadas. Nesse instante tinha uma pessoa aqui mancando. O que é que nós queremos? Ele sinaliza que tem 2 passarelas. Olha a distância da passarela. O pessoal que atravessa aqui na principal, na entrada do Ceasa, não tem direito a uma passarela. Gente, eu não sou engenheiro de tráfego, mas eu acredito que esse departamento ele está à disposição da população. A exemplo, eu não posso ser jornalista para noticiar notícias sobre mim. Eu tenho que estar aqui dando notícias que agreguem aí na sua vida, na vida do povo, da sociedade. Eu estou a serviço da sociedade. Mesma coisa o departamento de engenharia de tráfego. Se existe uma demanda de X veículos que passam, por exemplo, em uma rua, a gente precisa melhorar essa rua, a gente precisa pavimentar, a gente precisa criar ali o sentido de mãos, mão indo, mão voltando, única, sinalização. Você está entendendo o que eu estou falando? Nesse caso específico aí, se o meu setor identifica que existe uma demanda de pedestre justamente para atravessar uma via que é bastante movimentada, eu tenho que dar condições para que tanto o tráfego de veículos quanto o tráfego de pedestres, eles possam fluir de forma normal, sabe? Sem impactar o ir e vir do próximo. Ou seja, o que eles estão cobrando é essencial e o mínimo, uma passarela. As pessoas precisam atravessar essa via sabendo que, no momento que iniciam ali a travessia, vão conseguir chegar até o outro lado da via com a sua vida resguardada pelo poder público. Olha, um homem denuncia golpe em negociação de veículos em Estela Maris. Paulo Rogério afirma ter sido enganado após entregar o carro a um suposto intermediador de venda. Quem conta essa história pra gente, vem comigo aqui, é o repórter Vitor Castro, na tela do Povo. Vitor. Bom dia mais uma vez, Alex. Bom dia para você que acompanha o Aratu 24 Horas. Olha só, um rapaz vítima de um golpe durante a venda de um carro. Ele entrou em contato com este corretor, com este vendedor de automóveis, que pegou um carro avaliado aí em cerca de 70 mil reais nas mãos deste rapaz que tem medo, não quer mostrar o rosto, e repassou. Só depois de 3 meses ele descobriu que o carro já não estava mais em seu nome. Tudo isso com documentação, inclusive reconhecida, a firma, pelo Detran de Lauro de Freitas. Então, uma história que deve ter mais elementos aí ao longo das investigações. A gente vai conversar agora, Alex, com essa vítima que não quer se identificar. Você conheceu este vendedor através de uma indicação de uma pessoa que você tem confiança, que fez negócio com ele, inclusive deu tudo certo, mas quando chegou na sua vez, amigo, ele aplicou este golpe. Exatamente, foi isso. O Paulo Vitor, ele apareceu através de uma indicação de uma parceira fornecedora da minha esposa, né? Acabou ganhando a confiança da gente a partir de um veículo que ele comprou, né? A gente estava já anunciando esse veículo, ele comprou à vista. E a partir daí a gente foi se relacionando, eu aproveitei ele, né? Depois de ter se apresentado como corretor de veículos, para vender o meu carro particular, né? Um Motoro 2017. E ele falou que não teria problema nenhum, ele conseguiria fazer a venda do veículo rápido, inclusive. E a partir daí foi só enrolação, né? Ele disse que já tinha encontrado um comprador,
só que estava com carta de consórcio, que estava demorando um pouco. E isso já fazem praticamente quase 6 meses, né? E eu corri atrás de um órgão público para poder encontrar com mais rapidez o meu veículo, né? Você chegou a, inclusive, registrar uma queixa 2 meses depois, né? Quando você percebeu que tinha ali alguma coisa estranha na conduta do rapaz, desse Paulo. E aí você foi descobrindo algumas coisas que ele já atuou, assim, de outras formas. Inclusive, Alex, e para você que acompanha a nossa programação, a programação do Aratu 24 Horas, nós já noticiamos aqui uma denúncia envolvendo esse mesmo rapaz, identificado como Paulo Vitor, né? Aqui a gente já noticiou na nossa programação em um golpe, o golpe do amor. Ele se relacionou com uma mulher por cerca de 1 ano e teria aí usado a conta dessa mulher para fazer algumas transações financeiras, vendeu um carro, pediu que essa mulher recebesse em sua conta um valor de R$14 mil. Essa transferência foi feita e depois ele pediu que a vítima com quem ele se relacionou por mais de 1 ano fizesse transferências para terceiros. Só depois essa mulher descobriu que ela estava sendo vítima também de um golpe, estava sendo usada para aplicar golpes envolvendo a venda de carros. Nossa fonte que está aqui, que não quer se identificar, chegou a descobrir que o Paulo Vitor tem um irmão que trabalha em uma loja de revenda de carros também. Então você acredita que pode ser um esquema maior? O Paulo Vitor me apresentou, inclusive, o irmão dele como um vendedor de veículos também, numa loja em Itapuã. E foi ganhando a confiança, né? Quando eu descobri que realmente o veículo foi transferido, eu percebi que tinha mais 2 lojistas em Lauro de Freitas, que é a JR Veículos e a Sampaio Car, que foi onde que aconteceu toda a transação do carro, né? Então o JR parece-me que pagou pro Sampaio Car, que pelo visto parece entrou como repasse. Se eu não me engano, o Paulo Vitor estava com uma dívida com esse pessoal da Sampaio Car e simplesmente fez a negociação da dívida com ele e não fez nenhum repasse, né? Nem do dinheiro e nem de um veículo que poderia estar entrando como troca também. Você entrou em contato com a JR Veículos, com a Sampaio Car, para entender como se deu essa transação e também informando que este veículo lhe pertencia. Qual foi o retorno que essas empresas te passaram? Bom, eles me receberam super bem, inclusive. O JR Veículos, ele se colocou como vítima, como também o Sampaio Car, né? Disseram que conhecia o Paulo Vitor somente com relações comerciais. Mas eles se colocaram, inclusive, à disposição da justiça. Se tiver que se colocar para fazer qualquer depoimento, eles estão à disposição. Mas o que eu preciso agora é de um final em relação a essa história, porque tanto o Sampaio quanto o JR Veículos, eles se envolveram nesse negócio e eles precisam também se colocar para poder dar uma resposta definitiva para mim. Você, inclusive, chegou a confirmar aí que houve a transferência do veículo, do DUT, o documento do veículo, de seu nome para o nome de terceiro, sem sua autorização, sem sua assinatura, né? Exatamente isso. Então, inclusive, eu preciso entender como é que, de fato, os caras conseguiram fazer essa transferência, como não houve nenhuma autorização, não autenticação de documento, nenhuma assinatura, para poder, de fato, eles regularizar o documento de transferência. De um veículo que já foi vendido, já foi repassado para uma terceira pessoa. Já está no nome de uma terceira pessoa. Tá aí, Marcelo, a gente agradece, muito obrigado. Olha, Alex, então a gente vai acompanhando aí esse caso, os desdobramentos, não é? Houve um boletim já foi registrado, boletim de ocorrência na Polícia Civil, que investiga o caso. Qualquer atualização a gente vai trazendo aqui na nossa programação. E fica aí o alerta também, não é? Na venda, compra e venda de veículos, se certificar a origem deste veículo para que você não acabe caindo em golpes como este. Qualquer atualização a gente volta aqui na programação. Alex, Vitor Castro, com imagens de AC Ferreira para o Aratu 24 Horas. Obrigado, Vitor. Obrigado a você pelas informações. Olha, você aí de casa, lembra do caso de um homem que caiu em um golpe e teve o carro furtado? Lembra disso? A gente exibiu aqui esse drama no nosso Aratu 24 Horas na semana passada. O carro, gente, que foi inclusive recuperado aí, a gente está inclusive com a imagem aí, olha lá.
momento que ele encontra o veículo, tá? Isso foi após um apelo que a gente exibiu aqui na nossa programação e agora a gente mostra a força da solidariedade dos baianos. Tássio Michel tá de volta aqui com a gente, né, para trazer aí todas as informações pra gente. Cadê o Tássio? Você sabe o que é isso? Boa tarde. Meu coroa tá aqui falando no telefone dele, que a força do nosso programa, Silvestre, conseguiu para ele. A gente já contou a situação dele ontem, ele que é vendedor de peixes, vendedor de camarão, vendedor de carne do sol. E na última sexta-feira ele passou por um sinistro lá em Camaçari. A situação foi muito complicada, batizaram a bebida dele. E o que foi que aconteceu? Ele acabou perdendo o carro, o celular, o óculos e toda a mercadoria. Com a força do nosso programa, Silvestre, a gente conseguiu encontrar o carro dele, a gente conseguiu óculos, a Labióticas mandou óculos e a loja Import Seb de celular de Dias Dávila acabou dando de presente para ele. Ele tá aqui falando no telefone novo que ele ganhou. Mas vamos ver como é que foi a emoção ontem, porque quando a gente encontrou o carro dele, ele pediu almoço. A gente acompanhou o momento, a gente levou ele no restaurante Benegril em Camaçari. Acompanha a emoção dele almoçando, ele ganhando o celular e ele ganhando óculos, armações, exames de vista ontem. Acompanha aí, aperta o play, vamos lá. A gente acabou de chegar aqui no restaurante em Camaçari, sabe que Camaçari a gente conhece tudo, aqui o Benegril. Tem quantos dias o senhor não almoça? Me conta aí. Na realidade, para ser sincero, amanhã vai fazer 8 dias, porque foi na sexta-feira. Só comendo fruta? Olha o detalhe aqui, é sério. Desde que a gente... Mostra aqui, Raimundo. Desde que a gente começou a entrevista, meu coroa tá aqui com... O dia todo esses dias, o araçá, porque eu consegui... O araçá é a goiaba. Goiaba, de graça no lugar. Então, a única coisa, porque ontem eu ainda consegui tomar um café. Ontem eu tomei um café de manhã. Eu cheguei uma hora que eu pensei, será que Deus me abandonou? Porque eu vim criado dentro de uma igreja e sempre fui uma pessoa assim que eu não sou crente, mas gosto muito das coisas, né? Procuro seguir. E aí eu pensei, me abandonou, não é possível. E aí cheguei a ficar com medo de dormir sozinho lá para eu não tirar minha vida. Só tá faltando agora enxergar as coisas, né? Que ainda tá vendo meio... Tô um pouco turvo ainda. Tá meio turvo, né? Tô turvo, sem óculos. O coração aguenta ganhar mais um presente? Tá um pouco, porque tem um... Vem aqui, rapaz. Vem aqui, William. Olha só, as Óticas Lab tá trazendo pra você um óculos novo. Agradecer aqui as óticas Labióticas aqui de Camaçari, que tá presenteou ele com 2 óculos. O que é que você deu de presente pra ele? 2 óculos, também vai dar o exame e tudo, né? Deu 2 óculos de grau. A gente não faz exame na ótica, mas a gente já conseguiu uma parceria com a clínica também, que vai doar o exame pra ele. Então agora ele tem o exame de vista, o óculos de grau e um óculos de sol. Tá faltando só uma coisa. O celular novo na caixa, olha só. Quem a Import Seb mandou pra você. É seu, rapaz, o celular. É porque eu já não aguento chorar, hoje foi o dia todo. O celular novo pra você. Olha só, coisa boa. Essa loja lá de Dias Dávila que mandou pra você, a Import Seb, que deu de presente celular novo. Celular bom pra você se conectar, pra você falar com sua família, pra você falar com seus amigos. Muito obrigado pelo almoço, por tudo, pelo senhor aqui também, pelo seu atendimento. Vocês me deram muita atenção. Eu fiquei admirado como vocês me atenderam desde ontem, muito ligeiro, muito rápido, ouviu minha história, não desistiu de mim, continuou e me ajudou em tudo. Agora eu só preciso, a partir de amanhã, começar outra vida nova, começar a trabalhar. Já tá falando com seu celular novo, coisa boa. A Bahia te abraçou. Você foi abençoado, recuperou o carro. A gente pediu agora que você está precisando de um reboque, de bateria. Mas o coração é só gratidão, né, meu irmão? Agradeço muito a vocês. Desde ontem vocês colaram comigo, me ajudou muito. Ontem eu não conseguia falar nada, já está um pouco diferente, né? Porque você viu que eu só chorava o tempo todo, que foi muita emoção, muita coisa, porque a gente vê essas coisas acontecer com os outros, mas nunca imagina que vai acontecer um assalto, como aconteceu que eu estava no restaurante e saí da mesma hora para dar uma ajuda a uma pessoa e tomei o Boa Noite Cinderela naquele momento. E
não esperava de vocês me dar todo esse apoio. Então agradeço em primeiro lugar mais uma vez a Jeová Deus, a Deus, amém. Entendeu? Agradeço a Juca pelo que ele fez por mim, pelo que está feito. Não tem preço, não tem dinheiro, sempre vou morrer levando isso no meu caixão com ele, essa gratidão. A você também, meu amigo, obrigado, que me ligou, estava lá em Camaçari, na delegacia. Eu voltei de novo, vocês pagaram para mim de novo, mais uma vez carro, pagou para vir para cá. Ao seu Raimundo também aqui, né? Que está tirando minha filmagem. Então toda uma equipe. Também eu recebi da diretoria também, agora que eu me lembrei, uma importância ontem de um valor, se eu não me engano, meu amigo, o Kreb, que me deu ajuda, parece que é um valor para me ajudar na gasolina, no valor de R$200, alguma coisa assim. Então eu peço à população, todas que me conhecem de Lauro de Freitas, região metropolitana, eu tenho certeza que quando fala assim, e o precinho, e o precinho, e o precinho, todos aí de Lauro de Freitas me conhecem, Abrante, Lauro de Freitas, Praia do Forte, eu sou aquele homem, Camaçari, que vendia carne do sol, carne de sertão, vendia galinha caipira, aqueles 3 pacotinhos, também já vendia aquela carcaça que vendia em todos os interiores no caminhão, há 20 anos eu vendia no caminhão, então é uma vida de 20 anos vendendo pela rua para ajudar o povo, vendendo mais barato. Eu hoje ganho R$2 em 1 quilo de peixe, coisa que peixaria quase nenhum faz, mas eu vendo tudo, graças a Deus. Eu peço, pelo amor de Deus, me ajude com R$1, com 10, com 15, com 20, com o que você puder. Não pra você montar sua guia, né? Pra eu montar minha guia, porque eu tô sem guia nenhuma, tô sem dinheiro, perdi R$3.000 de guia, fora o peixe, fora alguma coisa, sem contar o carro. Achei o carro, mas agora, como é que agora bota o carro para funcionar? Sem som, sem bateria, sem rádio, sem chave, sem nada. Então, a chave para codificar, se tiver um chaveiro que puder me ajudar, um chaveiro, um empresário que puder me dar uma bateria, que puder me dar um rádio, que puder um som, eu sou muito grato a todos vocês e agradeço a Deus, a essa população que Deus me deu e que eu sou soteropolitano e continuo aqui, tá certo? Muito coisa obrigado boa por tudo. Ó, você que tá em casa sentiu tocado pela história, porque agora ele precisa da bateria do carro, ele precisa de um guincho para trazer o carro para Camaçari, precisa de dinheiro para montar uma nova guia, para vender camarão, para vender carne do sol. O número dele, coloca na tela aí, Silvestre, olha só, 719-8323-5439. Vou repetir, 983-23-5439. Você vai ligar direto para ele com o celular novinho aqui que a gente conseguiu para ele e vai conversar com ele, vai poder ajudar. A Ótica Lab ajudou também, Restaurante Benegril e você que acompanhou a gente, você que deu informação, a todos vocês, nosso muito obrigado, viu? Além do pessoal, né, que eu sou muito também, outros bairros, como Cabula, Arenoso, eu agradeço a Deus que eu não tenho esse problema de entrar em lugar nenhum, porque eu sempre trabalhei dando ajuda. Quem não tinha, eu dava meio quilo, uma carne de sertão, um peixe, até hoje eu dou. Mesmo quando eu começar, o pessoal me pede na rua, não tem, eu vou vendendo meus peixes, mas eu não tenho o que comer, eu dou meio quilo, dou uma sardinha, sou conhecido, levando sardinha, levando peixe, levando camarão. Agora me diga uma coisa, como é que foi depois do ao vivo que você saiu na rua? O povo te conheceu, foi? Agora eu fiquei muito conhecido. Ficou famoso. Ontem, quase que para passar da rodoviária de Camaçari, foi a maior dificuldade. O pessoal do peixe sempre me apertando a mão, o pessoal de carro parando, o pessoal em Salvador. Tive que até usar um pouco do outro óculos por causa da lupa, porque o pessoal já me conhecia, mas me abraçava e dizia, eu já lhe conheço. Então eu peço à população agora que quando me vê, puder me ajudar a comprar ainda o peixe, eu vou continuar agora vendendo ainda mais, com mais força, com mais coragem, agradecer a Deus mais uma vez e a toda essa equipe de vocês, porque eu já vi isso, parece que é lá fora, na televisão, o pessoal que ajuda, que dá casa, que dá tudo, mas eu não sabia que também tinha isso aqui em Salvador, né? Que é vocês que puderam me dar o celular, puderam me dar uma vista, pôde me dar o óculos, pôde me ajudar, pôde me dar atenção, e eu pensava que isso só acontecia
como está dizendo isso lá fora que a gente vê, né? Mas também eu fui beneficiado com isso. Fiquei antes com um pouco de vergonha, com medo, né? Mas na situação que está, eu tenho que deixar a vergonha de lado. Mas foi tudo resolvido. A vocês, agradeço a você, o pessoal também da delegacia. Todo mundo. Então, eu estou agradecendo a muitas das empresas, o restaurante também, pelo almoço e por toda Benegril, por todas as situações, né? E vou continuar sobrevivendo porque eu tomei muita cacetada, eu tô todo machucado, que eles me disseram que já tinha me matado. Então, olha meu rosto, tá todo machucado, não posso fazer a barba, depois de apanhar muito e depois de muito tempo que eles disseram que eu já estava morto, quando tudo estava calado, eu acho que eu saí pela rua, sem roupa, sem nada, e consegui sair de Camaçari para Salvador, para São Cristóvão e outro lugar. E graças a Deus, mais uma vez eu sobrevivo, porque já é a segunda vez que eu sou assaltado. Uma vez levaram também em Piatã meu carro com tudo, mas não levaram o celular, não mexeu em minha conta, não mexeu em nada. E dessa vez, mexeram em tudo, então fiquei desarmado. Da outra vez eu pude começar e agora eu não tenho. Se vocês não me ajudar, gente, eu não vou poder mais continuar em Salvador. Talvez teria que ir para o interior para ver a aposentadoria pela idade que eu tenho, um benefício, aliás, de tudo benefício, né? Tentando ver o benefício e tentar arranjar um emprego em algum lugar, né? Coisa que eu não queria sair de Salvador. Então peço encarecidamente aos empresários de Salvador, pelo amor que você tenha aos seus filhos, à sua família, a Deus e a todos, que puder me dar R$1, R$10, 20, 100, 50 centavos, 1 centavo, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude, que Deus vai lhe dar 1000 vezes mais. Eu te agradeço muito. Ô, Glória! Olha só, eu volto com você no estúdio, agradecendo de verdade a toda a equipe, né, rapaz? Ontem a gente se emocionou, agradecer a Raimundo Carvalho, que fez um trabalho de muita excelência, a paciência, a produção, a Dani, do Fala Dani, a Alex, do Aratu 24 Horas, a Juca, o nosso 01 da Bahia, a todos vocês que acreditaram, se emocionaram com a gente, compraram essa ideia e a gente ficou muito feliz. Com imagens de Raimundo Carvalho, Tássio Michel, pro Aratu 24 Horas. Valeu, tá? Rapaz, o homem fala, viu? Ó, teve que ter uma intervenção divina ali, o Glória de Tássio, para acabar a entrevista. Se brincasse, passasse mais um tempinho, quem ia receber a matéria no final era Pablo Reis de noite, viu? No Aratu Notícias. Minha Bahia, ó, presta atenção, agora é a vez da gente abrir espaço aqui, voz, para os estudantes da educação básica. Você vai conhecer o projeto Mar à Moradia, criado pelos alunos do Clube de Ciências Orbiteis, do Colégio Estadual da Bahia, e são eles mesmos quem vão explicar tudo pra gente. Vamos conhecer então esse projeto tão bacana. Se isso pode ser descartado como lixo, também pode virar solução. No Clube de Ciências, a gente aprende que toda pergunta pode virar uma grande descoberta. E foi aqui que nasceu o projeto do Mar à Moradia. A gente começou na moraria. A gente percebeu que lá tinha um descarte muito grande de lambretas, que são essas conchinhas aqui, que vem aquela carnezinha dentro que a gente come, a carnezinha, bebe o caldo e a concha a gente descarta. A gente começou um estudo e entendeu que as conchas são feitas de CaCO3, que é o carbonato de cálcio. É um pozinho bem fininho que ajuda na estrutura do cimento, na farmácia e também na engenharia. Lá onde eu moro, na suburbana, tem muitas casas que não tem reboco. O salito que vem do mar corrói a parede, deixando ela menos resistente. Então a gente pensou em unir dois problemas com uma só solução. E daí nasceu o nosso projeto, que é o do Mar à Moradia. Quando o Guilherme traz pra gente a ideia da concha, de trabalhar com a lambreta, Guilherme também traz uma possibilidade de a gente relacionar a comunidade em torno da escola com o que a gente ia trabalhar e também minha área de conhecimento, que é química. Então a gente continua fazendo testes para entender se de fato seria um bom produto para concorrer com o que está aí no mercado, porque ele precisa ter baixo custo, ele precisa ser acessível, ele precisa ser sustentável.
Transformar resíduos do mar em revestimento parece algo fácil, mas envolve muita pesquisa, muitos testes e muita dedicação. No começo do projeto, a gente pensou em 3 tipos de ligantes, que são o que agrupa todo o material. Ele pensou no cimento, que é o cimento convencional usado em obras. Existe o cimentinho, que é o cimentinho que é o cimento que a gente continua usando, porque ele é um cimento branco não estrutural, que ele é usado para fazer rejunte, só que esteticamente ele ficou mais bonito. E também foi pensado na argila, mas foi descartado e seguimos com o cimentinho. Essas placas podem trazer acessibilidade e isolante térmico, né, como o isopor ajuda a deixar a casa mais fresca, mais estética, né, que esse visual aqui das conchas ajuda também a trazer aquele marmorizado que a gente diz, né? E também essas placas traz também o melhor custo-benefício, porque geralmente uma placa de cerâmica custa R$30, R$40, né? A mais barata no mercado. Mas a gente estima que a nossa placa pode custar entre R$5 a R$6. Um custo-benefício bem melhor do que uma placa convencional. A nossa placa, né, tá em fase de teste, estamos testando ela, a expansão por calor, para além de ser bonita e acessível, ser também segura para a sociedade. A gente não tem uma estrutura muito bacana, muito forte para alguns testes específicos. A gente precisava testar resistência, a gente precisava testar como está com a umidade, como é que isso acontece. Então a gente não tem esses laboratórios. Para trabalhar a validação, a gente precisava de parceiros, porque a gente não tinha instrumentos suficientes para validar o nosso produto, para levar ele para o mercado de trabalho. Conseguiu então firmar uma parceria com o CETA, que é o Centro Tecnológico de Argamassa. Lá eles fizeram para a gente testes que trouxeram dados relevantes, onde a gente pôde, né, entender o que precisava mudar, o que estava legal. E aí surge a parceria escola-universidade, que a gente fala tanto e é tão importante. Então a gente tem a universidade hoje pegando nossos materiais, validando, dando resultado e a gente ajustando o nosso material. A gente constrói então essa parceria para que eles possam, né, a partir dos laboratórios que ele tem, dentro do que é formal para os produtos, seguir as regras e padrões, que aí a gente volta para o nosso laboratório para identificar e refazer as proporções. Porque se não estiver atendendo ao que está lá dentro das normas, a gente também não pode nem pensar em comercializar, em doar, porque precisa ser seguro. Nosso principal objetivo é conseguir trazer a doação para as pessoas que precisam. Então, quando a gente conseguir chegar no melhor resultado, a gente pretende trazer essa aplicação na região da suburbana. A gente, né, busca muito trazer a ideia do capitalismo consciente, que a cada 1 metro quadrado que é vendido, é 1 metro quadrado que é doado. Quando grandes empresas conseguem comprar nosso produto, a gente consegue pegar esse valor e reverter para fazer a nossa doação. Porque a gente sabe, né, que Salvador tem muita periferia. Em muitas comunidades não tem acessibilidade a essas placas, ou às vezes não tem condições financeiras. Então, trazendo esse viés de doação, a gente consegue também potencializar esse viés social. Eu vejo sentido no que eu faço, eu tenho resultados como esse de Guilherme e Marina, que faz com que eu fique feliz e motivada a poder orientar mais trabalhos. A gente vê o brilho nos olhos desses meninos, a gente vê eles felizes em ganhar premiação, ganhar prêmios, como eles ganharam. A Cativou foi o primeiro lugar em engenharia matemática, no da FENIC do SESI. Porque a gente percebe, né, que lá é um ambiente mais hostil, um ambiente que a gente não está acostumado. Um desafio, porque a gente concorre com instituições que têm excelentes laboratórios, excelentes profissionais, e coloca a gente num patamar de concorrer de igual para igual. Então a gente vem da educação básica competindo. A gente teve que dar o nosso máximo. Então quando a gente ganha o primeiro lugar na área de engenharia e matemática, a gente meio que ficou muito eufórico por entender a potencialidade e a complexidade do produto e do protótipo que a gente vem construindo junto com os estudantes. Ganhamos também o certificado da FITEC, que é a Feira de Tecnologia e Ciências que acontece em Londrina. E com fé em Deus estaremos lá também na FITEC apresentando nosso projeto, levando, né, a cultura baiana para outros estados. Trabalhar com projetos na educação básica, ela abre caminhos e cria oportunidades. É importante porque esse aluno começa a se enxergar como protagonista do projeto de aprendizagem deles. Então, os projetos, eles dão uma autonomia e uma
independência para esses meninos criarem e desenvolverem ideias magníficas, né? Eu posso dizer assim, inovadoras. Então a gente precisa ter seres humanos inquietos para que a criatividade floresça, para que ele pense, reflita e como é que pode melhorar. Então precisa estar o tempo inteiro questionando, será que é possível, como é que eu posso melhorar? A pessoa fala assim, nossa, você é cientista? Aí eu não presto cientista. E cientista é mais do que física, química, exatas. Cientista é tudo, ciência é tudo. À medida que avançamos com o nosso projeto, buscamos soluções que realmente tragam um impacto positivo para a nossa comunidade. Se uma concha pode virar proteção, imagine o que mais podemos criar com a força da ciência. Olha, a gente precisa parabenizar os estudantes do Colégio Estadual da Bahia, são os nossos futuros, né? E a gente está vendo aí realizando um belíssimo trabalho. Vamos fazer o seguinte, falando da nossa Bahia, vindo aqui para a nossa capital, Salvador, vamos mostrar aqui a nossa cidade. Essa imagem você nunca viu aqui na telinha, né? Olha aí, pois é, esse é um ponto importante da nossa cidade, que a gente faz questão sempre de mostrar aqui. A TV Aratu, ela tem mais de 100 câmeras espalhadas por toda a cidade. Mas aí o nosso diretor gosta muito daquela imagem dessa aqui, ó. Esse aí a gente tá vendo agora o metrô passando justamente no canteiro central aqui da nossa avenida paralela. Uma composição indo e a outra voltando. Pois é. Você tá vendo inclusive aí a movimentação de todos os carros. Essa é... Como é que é, Dada? Pronto, agora tá uma agonia aqui no meu ouvido, do meu DTV e do meu diretor Ildásio Santana. Olha aí o novo viaduto, a gente percebe ali toda a ligação de quem vem da ACM, vai justamente para a região da Paralela. Como é que é? Tem uma imagem nova? Agora sim, Falcão Negro, bairro da Federação, Falcão Negro, Vire um pouquinho à direita, se você virar à direita, eu não sei se o Falcão Negro me ouve. Ele vai bater no Garcia. Deu um problema no ponto, né? Entendi. Ok. Então, enquanto você vai ajustando aí, Dada, o ponto do Falcão Negro, eu vou para um rápido intervalo. Já estou de volta aqui na tela do 4.1. Olha, estou de volta aqui com o nosso Aratu 24 horas nessa segunda-feira para trazer informação e prestação de serviço para você e para sua família. Então chega mais, presta atenção nessa notícia aqui, ó. A interdição temporária da empresa Intermarítima em São Tomé de Paripe reacendeu aí a esperança, gente, de moradores para uma solução da contaminação da praia. Mas, ao que parece, a medida não foi suficiente para conter os danos causados ao meio ambiente. Mais animais mortos apareceram na região. No mar de São Tomé de Paripe, novas cores surgem e levantam a suspeita de outros tipos de contaminação. Desta vez, não foram peixes e crustáceos que apareceram mortos, e sim tartarugas. Com a quantidade de animais mortos, não há visitantes, apenas urubus. Joilda tem uma barraca de praia há 9 anos. Aqui, ela tirava o sustento de casa. Não há clientes e ela deseja voltar a trabalhar com segurança. A gente quer as placas, porque tem muita gente vindo de fora que não sabe que essa praia está interditada. Somos pais e mães de família que saímos de casa todo dia de manhã, deixamos o que fazer para poder vir lutar pela nossa causa. A gente quer nossa praia limpa. Quando os moradores de São Tomé de Paripe acharam que o problema da poluição ambiental poderia ser resolvido, mais e mais animais marinhos surgiram mortos. Aumenta a incerteza e as expectativas de retornar a uma rotina comum, com saúde e fonte de renda, parecem cada vez mais distantes. Em fevereiro, os moradores começaram a notar manchas de cores estranhas no mar e na areia. Com os animais morrendo e pessoas relatando problemas de saúde, o INEMA inspecionou o local e, em março,
constatou a presença de cobre e nitrato, interditando a praia. No mesmo mês, a Intermarítima, empresa apontada pelos moradores como responsável pela poluição, teve o funcionamento suspenso pelo IBAMA. Mesmo assim, o fluxo de entrada e saída de caminhões da sede é grande. A Intermarítima nega responsabilidade e diz que não opera produtos compatíveis com os encontrados na praia. Enquanto isso, pescadores e marisqueiras continuam sem resposta. Não pode fazer nada pela gente, né? Pelo jeito que estão vendo. Tanto tempo isso aí já, né? Já tem um mês a gente correndo atrás aí desse prejuízo e nada. Que a gente trabalha para comprar o pão à noite. A gente não tem recurso há 30 dias quase. Olha, gente, eu vou para um rápido intervalo agora e na volta eu vou mostrar para você aí de casa uma homenagem que foi realizada a Tamires, de 14 anos, pelos colegas de escola, onde a garota, a adolescente de 14 anos, ela estudava aqui na região metropolitana de Salvador. Sai daí não. Gente, eu estou de volta aqui com o nosso Aratu 24 Horas. Eu vou falar do caso Tamires, isso porque estudantes realizaram uma homenagem à garota de 14 anos na frente da escola onde ela estudava. Você está acompanhando, inclusive, aí comigo, o muro do colégio, da rede de ensino, né, da unidade de ensino, completamente aí com cartazes, flores, mensagens em relação a Tamires, que nos deixou de uma forma tão precoce, de uma forma tão brutal. A polícia segue investigando esse caso da Tamires, caso que ganhou repercussão não só aqui na Bahia, mas também em todo o Brasil. E a gente deseja forças aqui para a dona Ana, para a família dela, para o tio dela, para que tudo se esclareça e o principal, que os acusados, os suspeitos desse crime, eles apodreçam literalmente atrás das grades. Muito bem, vem para mim. O nosso Aratu 24 Horas desta segunda-feira vai ficando por aqui, tá? Logo mais, às 10h45, tem o 01 da Bahia, o Alô Juca com o Marcelo Castro. À noite, a partir das 6h15, é a vez do Fala Dani com Dani Mazei. Na sequência, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Valeu, minha Bahia. As letrinhas vão começar a subir, tá bom? Galinho, pode cantar. Minha Bahia, I love you!